pedir para você, galera do chat aí, quebrem o tabu e mandem a sua primeira pergunta, mandem a sua primeira interação aqui com a gente. A gente já tem o primeiro comentário da Charlene pedindo o seu like. Então, eu vou além do like, eu quero a sua interação, eu quero o seu comentário, quero que você fale o que você está esperando dessa sequência do Palmeiras, o que você está esperando desse time no começo do Brasileirão. Participa aqui com a gente da live, deixa o seu comentário, vamos que vamos, porque, cara, querendo ou não, isso aqui é uma conversa, a gente tem que trocar ideia. Então, vamos nessa, que a gente vai falar bastante sobre Palmeiras. A gente vai falar agora um pouco, né, sobre justamente essa questão. A gente vai contextualizar, na verdade, um pouquinho, né, do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar um pouco sobre essas últimas rodadas que tiveram, justamente, porque nós falamos aqui um pouco, né, de Palmeiras e Vasco da Gama, mas a gente vai falar mais sobre Palmeiras e Mirassol, né? O Campeonato Brasileiro, como sempre, muito embolado, muito perto, né? Para vocês terem noção, o Coritiba, que é o sexto colocado, fui até puxar aqui a capivara do Coritiba, está a 3 pontos do Palmeiras, então é um G6, né? Que o sexto colocado tem só 6 pontos de diferença para o São Paulo, que é o líder nesse momento. Então, é um Brasileirão que começa muito equilibrado e que, querendo ou não, nós sabemos, né, que é suscetível você perder alguns tabus, como foi, por exemplo, contra o Vasco. Tudo bem, podia perder, uma hora ia perder, né? Uma hora ou outra, a gente sabe que não vai ficar invicto para sempre contra os caras, mas não precisava ser agora, né? Mas, enfim, um confronto, cara, que, querendo ou não, acontece no momento em que o Palmeiras era líder, enfim, não é mais, mas de fato vence um jogo importante contra a equipe do Mirassol. E Charlene, não sei se você tem a mesma visão que eu, né? Vamos nessa conversa, porque assim, eu falei ontem no meu post que justamente para mim o Palmeiras ele tinha tido uma vitória muito grande, mas não uma vitória grande por ter vencido de 1-0 daquele jeito magro e sofrendo até um pouco igual como foi contra o Vasco, mas uma vitória grande pelo nível de enfrentamento. Cara, o Mirassol, o ano passado foi quarto colocado do Brasileirão, não sei se esse ano vai conseguir repetir a campanha, mas foi uma pedra no sapato do Palmeiras no ano passado. Uma pedra no sapato, né? Então, para mim, cara, foi uma vitória muito interessante do Palmeiras, muito importante para a sequência também. É uma vitória importante para a questão do Palmeiras continuar na briga, não deixar ninguém não se distanciar muito, né? Tem tanto do líder quanto dos primeiros, é ficar ali naquele bolo, porque o campeonato ainda está no começo. E aí o campeonato ele é mais ou menos dividido em 3 partes, né? A primeira parte, as primeiras 10 rodadas eu acho que são as que meio que colocam mais ou menos onde cada um vai ficar, quem vai ficar ali disputando o título, quem vai ficar ali brigando embaixo. Ainda tem algumas coisas interessantes que podem acontecer com outros times, mas falando de Palmeiras, foi importante para os 3 pontos, já que tinha perdido para o Vasco esses 3 pontos, então não podia não ganhar do Mirassol. E é interessante também porque a gente esperava que, depois do que aconteceu ano passado e o Mirassol ter se desfeito de alguns jogadores, ter mexido bastante no elenco, ainda assim parece que está sendo competitivo. Ainda tem bons valores, consegue jogar bem, consegue criar dificuldades. Talvez não seja aquele mesmo Mirassol do ano passado. A gente também vai ter que ver como é que o Mirassol vai se comportar com mais competições, né? Agora vai ter a Libertadores, que não tinha. Mas, de qualquer forma, sempre parece ser uma pedra no sapato, né? Os times do interior têm sido pedras no sapato do Palmeiras, né? O Novo Horizontino cria dificuldades também, o Mirassol. Então, são confrontos interessantes de assistir. Sim. O próprio Bragantino ontem, acho que só não empatou o jogo ou só não ganhou, porque além da sequência do São Paulo ser muito boa, e por mais que a gente é rival, a gente vai admitir, né? Mas também porque o Cleiton no lance, pelo amor de Deus, né? O Cleiton é o goleiro do Bragantino, não sei quanto tempo, mas é um frangueiro do caramba, não é nem um pouco confiável. Então... eu não sei como o Bragantino nunca foi para o mercado atrás de um goleiro para colaborar com, enfim, com as pretensões que o Bragantino tenha nos campeonatos, porque ele realmente comete uns erros e umas falhas inacreditáveis. Assim. Inacreditáveis. Para mim é mais ou menos por aí também. Acho que o Brasileirão é equilibrado, cara, e eu sempre falo isso, né? Acho que sempre quando você perde um jogo que teoricamente é fácil, então que você perde
pontos para um time que é menor, assim, você tem a obrigação de repor esses pontos em outra partida, né? E, cara, sendo sincero, acho que o jogo em que o Palmeiras, por exemplo, venceu na Arena Barueri contra o Fluminense é um dos jogos que o Palmeiras repõe esses pontos, por mais que é em casa, né? Não vou dar nem esse exemplo de casa, por assim dizer, mas o jogo que venceu lá no Sul contra o Inter, um jogo difícil, que o Palmeiras acho que consegue, de fato, repor esses pontos. Então, acho que tem alguns outros jogos na sequência, se puder recuperar esses outros pontos, né, justamente contra o São Paulo no sábado, seria maravilhoso. Mas a gente sabe que, na verdade, o Campeonato Brasileiro não é de quem vai perder ponto para quem é um campeonato de regularidade no final do ano. Se o Palmeiras vence, por exemplo, o Flamengo, vence o São Paulo, dane-se essa derrota para o Vasco. Embora a gente sabe que é um jogo que não dá para perder, né? Mas, assim, vou aproveitar que o nosso querido Daniel está falando aqui com a gente nos comentários. Aliás, o Maurício está aqui falando que foi o like número 8. Já vou pedir para você que está nos acompanhando a deixar o seu like também. E mais, além disso, vou fala aqui para a gente de onde você está acompanhando a gente. Porque, ó, a gente sabe que tem palmeirense em todos os lugares do mundo, literalmente, né, Charlie? Literalmente. Eu aqui que sou do interior de São Paulo, Charline é da Alemanha, né, Charline? Estou na Alemanha, estou um Na pouquinho Alemanha. longe, tem que ver os jogos tarde, dá uma preguiça às vezes, mas a gente encara. Nossa, não, guerreira, viu? Porque, olha, o jogo contra o Vasco foi que horas aí? Você lembra, mais ou menos? Foi umas Acho 7 que horas da noite, eu acho. estão 4 horas de diferença, começou por volta das 7, 8, 9, 11, 11h30, Meu mas Deus. assim, os jogos da Libertadores, por exemplo, que Nossa, começam 9 e tarde, meia. começa 1 hora da manhã e vai até as 3, né? E aí, às vezes, e sempre, mesmo quando ganha, a gente fica na adrenalina da vitória, quando perde, a gente fica naquela adrenalina da derrota, então você nunca consegue terminar o jogo, desligar a televisão e ir dormir. Sempre Sempre precisa de assim. uns 30, 40 minutos aí, você acaba ficando lá no grupo com o pessoal e vai passando o tempo, quando você vê, deu 4 horas da manhã, em dia de jogo, aí você fala assim, meu Deus, tô lascada. Mas Pelo a amor gente de Deus. encara. É Não, duro. e encara de verdade, porque eu tô falando, porque tem uns jogos, principalmente o ano passado do Palmeiras, que foi uma lástima. Você ficar Nossa, acordada de madrugada para assistir um jogo desse, só por Deus, cara, só por Deus. Mas fala aqui pra gente de onde que você é, de onde que você tá assistindo essa live, de onde que você torce pelo Palmeiras, né? Porque o Daniel Madeira mandou aqui, temos notícia então do próximo patrocínio, linda noite a todos. Então, Daniel, o Soler passou aqui para a gente, antes da gente começar a live sobre isso, nosso grande Gustavo Soler, que sim, acredito que o anúncio será feito nos próximos dias, ele que foi firmado, né? O acordo verbal foi fechado hoje, na segunda-feira. Então, entre fixos e variáveis, o acordo está na casa dos 30 milhões, né? Aí, provavelmente, 20 milhões vão ser fixos, o resto, os outros 10 milhões, eles serão variáveis, né? É um contrato de 2 anos com aumento anual, seguindo métricas de outros patrocinadores com possibilidade de renovação. Então, ele vai ficar nas costas, né, do time masculino e feminino, e ele vai ser o patrocínio master das categorias de base, né? Então, querendo ou não, a gente tem esse novo patrocinador, que é a Lip Motor, né? Então, um novo patrocinador chegando, e aquilo, né, Charlene? A gente ficou tanto tempo só com a Crefisa, que para mim é sempre uma novidade quando chegam os novos patrocinadores, né? O Palmeiras é, esse ano que teve um novo patrocinador master, inclusive, que chegou de fato com outros patrocínios, né? A própria empresa que acabou saindo, a Victor, a gente teve a Sil, teve outros, né, patrocinadores do ano passado também que chegaram, então agora mais um patrocinador e mais um para agregar valor, e certíssimo o Palmeiras aumentando a sua renda, né? é importante. Eu tinha dúvida se ia ser também para as categorias de base ou não, ou se eles iam deixar o Master da base ainda em aberto. Mas, de qualquer forma, a gente sai daquele patrocinador anterior que deu um problema, enfim. E acho que até demorou para a gente. Charlene, deixa só eu corrigir essa informação, porque eu falei errado. Eu tinha visto mais cedo, né, sobre essa possibilidade do Master
se é a Lip Motor, mas não, falei errado. O Master da base segue com a possibilidade de negociação com uma nova empresa. Não é a Lip Motor oficialmente. Segue a possibilidade com uma nova empresa, mas não necessariamente é a mesma. Então, retificando aqui, tá, pessoal? Falei. É legal, é um assunto que tá, né? Tá rolando agora, então ainda tem bastante confusão a informação, mas parece que é isso mesmo, costas masculino e feminino. Isso. Eu acho que é legal deixar também sim o Master da base aberto, porque eu acho que o Master da base, a base tem muita visibilidade hoje em dia. Eu acho que a gente consegue sim correr atrás de um Master muito bom para a base. E eu estava falando que a gente até talvez tenha demorado um pouco entre o desligamento do patrocínio anterior para esse, mas que venha em boa hora e colabore com o time masculino e feminino também a valorizar a camisa, né? Que a gente sabe que tem um potencial de visualização muito grande, né? Eu não me lembro exatamente qual era o valor do anterior, se é o mesmo, se mudou alguma coisa. Realmente eu não lembro quanto que era da Victor antes. Se a gente se a gente teve um aumento ou não, porque a Victor também fazia o Master da base, né? Então teria essa diferença também, não seria exatamente igual, né? Isso. Pelo que eu estou olhando aqui, tá, Charlene? Os valores aproximados, pelo que eu vi aqui de uma pesquisa bem rápida, eram mais ou menos isso também. Um valor anual de 30 milhões com 25 fixos. É o que eu pesquisei aqui. Então, mais ou menos os mesmos valores. No caso, o Palmeiras teria, né, teoricamente, perdido esses 5 milhões fixos, mas repõe uma patrocinadora, né? Pode ganhar com o Master da base até mais do que isso, porque eu imagino que o espaço do Master da base vai ser mais de 10 milhões, ou mais de 5 pelo menos, com certeza seria. Então, patrocínio novo aí para formalizar aí nos próximos dias, né? E é verdade, a gente até desacostumou, né? Tantos anos só a Crefisa em todos os espaços, a gente até desacostuma de ter um shorts, um na manga, um nas costas, o Master. A gente até perdeu um pouco o hábito de ver vários patrocinadores diferentes, mas é isso aí, hein? Tem que correr atrás mesmo. Tivemos uma mudança no departamento de marketing, né? Então, talvez isso também já seja um primeiro patrocínio dessa nova equipe. Não sei quanto tempo já está negociando ou não, mas vendo aí, vamos ver, né? E assim, né, a gente fala realmente dos ativos do Palmeiras, das metas, né, de fato das coisas que o Palmeiras vem conquistado, até das próprias vendas da base, mas, cara, se você para olhar, até nesses anos que o Palmeiras foi muito campeão, né, cara, você olha um time do tamanho do Palmeiras ganhando tudo que estava ganhando, realmente, né, só a Crefisa era muito pouco para o Palmeiras, né, porque você olha para esse cenário de ter um patrocinador master, de ter uma equipe de um pagamento que você sabe que é defasado, mas que está no contrato, mas você olha principalmente hoje para esses patrocínios que o Palmeiras vem fechando, com a patrocinadora Master, que fechou o ano passado, e justamente com esses patrocínios menores. Você deu um exemplo muito bom também da própria categoria de base do Palmeiras. Cara, olha o marketing que é a categoria de base do Palmeiras, né? O tempo todo. Cara, se você pegar hoje, um edit que seja do Hendrick, um edit que seja do Estevão, nas categorias de base, tá lá estampada a Crefisa, né? Então, hoje, o Master da base do Palmeiras vale muito também. Arthur, não precisa nem ir longe. Você viu essa semana aquele vídeo que viralizou dos meninos do futsal nos Estados Unidos? Do futsal do Palmeiras? Bem, verdade. É uma categoria infantil que ninguém dá nada. As crianças foram jogar nos Estados Unidos, os moleques viralizaram, que eu acho que eles fizeram, sei lá, 60 gols em 5 jogos, um negocinho de maluco. E o negócio viralizou de uma forma que todo mundo olhou para aquilo. É uma categoria de base, pode ter um patrocinador master e ter essa visualização também. A gente não precisa nem ir muito longe. Viralizou essa semana. Foi uma loucura. Exato, perfeito. E é isso mesmo. Então, querendo ou não, a gente fala, né, sobre essa questão realmente do patrocínio, e acho que você vai muito bem nessa comparação também, porque, cara, um time igual o Palmeiras precisa de grandes patrocinadores. Precisa que os patrocinadores estejam... Tudo bem, acho que é uma questão midiática, é uma questão, enfim, de outros pontos, mas precisa estar de
batendo de igual para igual com o Flamengo todos os anos. Precisa estar de... Cara, olha, assim, sinceramente, acho que o Palmeiras tinha que ser, se não a primeira, ou tá ali na primeira, ser a segunda, com o maior patrocinador, com o maior número de verba recebida por patrocinador, pelo tanto de título que disputa, né? Então, acho que tem que estar ali no páreo sempre, porque o Palmeiras, no ano passado, disputou o Super Mundial, jogou contra times de fato, né? Jogou contra o Porto da Europa, jogou contra o Al-Ahly do Egito, jogou contra o Chelsea, que é da Inglaterra. Então, assim, realmente, acho que os patrocinadores têm realmente que se degladiar da melhor forma possível para estar ali disputando a camisa do Palmeiras, né? E é É uma isso coisa aí. que por muito tempo o Palmeiras se viu, vou dizer refém, assim, entre aspas, contratual, mas refém de um contrato que já não representava aquilo que uma parte fazia pela outra na Crefisa, né? É. Mas enfim. E a gente falou sobre categorias de base aqui um pouco. E aí, Charlene, vou fugir um pouquinho aqui da nossa pauta para falar sobre um tópico lateral, tá? Porque a gente falou, o Soler falou isso esse final de semana nas lives de sexta-feira, se eu não me engano, que a gente subiu nas redes sociais, sobre o Palmeiras nesse momento, tá? Nesse momento, não ter um olhar assim tão aberto para um lateral direito, de fato, né? Que hoje a gente sabe que a gente precisa. Mas vou ser o advogado do diabo aqui no seguinte, cara, para mim o Giai fez uma boa partida, tá? Contra o Mirassol. E vou dizer, o Giai atacando é uma lástima, mas defendendo, ele é muito melhor que o Kelvin. E pelo tanto que o Kelvin ataca, que eu acho que também nem é tão bom assim, eu ainda prefiro o Giai, Charlie. A gente já falou aqui, né? Nós somos Team Giai, né? Nós já defendemos o Giai nessa live aqui. Esperamos que ele não faça nenhuma cagada para nos envergonhar, mas nós somos Team Giai. Mas eu queria falar tanto do Giai para você falar sobre, mas eu queria que você falasse também sobre o Arthur. Que, O cara, seu para mim, xará. Você quer falar do seu xará, é quero isso. falar do meu xará, Tá isso, certo. exatamente. Que é muito mais craque que eu. E para mim, na partida que fez, tanto entrando contra o Vasco, tanto contra o Mirassol, já se mostrou um jogador muito mais interessante que o Jefté. Então, quando eu estava fazendo as lives na quinta-feira com a Dani e com o Fi, que a gente discutia a lateral direita, eu já vinha falando que o meu titular da lateral direita era o Giai. Por que que eu falava isso? Porque o Palmeiras não está tendo uma consistência defensiva tão grande, ainda tem sofrido muito, dado muito espaço para os times atacarem o Palmeiras. E aí eu acho que o Giai entra exatamente por ele ser melhor defensivamente do que ofensivamente. E aí ele libera ali um ponta-direita na parte ofensiva. Então, sempre defendi que o Giai deveria ser o titular, porque a gente fala assim, o Giai é melhor defensivamente do que o Kevin, e o Kelvin é melhor ofensivamente do que o Giai, mas o ofensivo do Kelvin não é tão bom assim que justifique a titularidade. Não é que ele está voando ofensivamente e tá. Não, não, não tá. Então, eu sempre defendi que o Giai fosse titular e achei que ele foi bem no jogo passado. E no jogo contra o Vasco, que foi o Jefté o titular, eu comentei no grupo, eu falei assim, o Arthur tem que ser o reserva do Piquerez, mas talvez o Abel não esteja preparado para essa conversa. Eu lembro que eu comentei isso lá no grupo. E aí acontece o quê? No jogo seguinte contra o Mirassol, ele coloca o Arthur de titular e o Arthur mostra que sim, ele pode ser o reserva direto do Piquerez. Fez uma partida muito boa, vai cometer alguns erros ainda. Ele acabou de subir, ele tem 3 jogos no profissional. Eu lembro que ele foi titular contra o Santos. Talvez ele tenha entrado em mais algum jogo esse ano, mas assim, são pouquíssimos jogos que a gente tem do Arthur. Mas ele não tem sentido, não tem pesado muito. Ele vai lá, joga, faz a parte dele, ajudou na marcação, ajudou na parte ofensiva, então eu acho que cria um desconforto ali para o Jefté e vai perder a vaga para o menino da base. Porque o jogo do Jefté contra o Vasco foi ruim, foi muito ruim. Não, olha, assim, sinceramente, o Maurício aqui tá falando, né? Ofensivo improdutível, o Kelvin. Aí ele tá falando que o GI sentiu 5 jogos no banco. Eu pedi aquela hora, vou rapidinho aqui, ó. O Daniel tá falando que é de Santos. Aí, tamo junto. O
próprio Maurício falando que é de Vila Prudente aqui, capital. Então, continuem, mandem aí, pessoal, de onde vocês estão acompanhando, e já falem pra gente. Hoje, se você tiver que escolher o seu lateral direito, é o Kelvin ou é o Giai? Me fala aqui para mim nos comentários, ó, o Bruno tá falando aqui, me convenceu, boa argumentação. Faz sentido, o Giai titular pelo menos defende bem. E assim, eu vou só soltar para você falar justamente sobre isso, né? Porque eu lembro que o ano passado, quando o Giai assumiu a titularidade em muitos momentos, o Giai foi muito bem. Talvez não é questão justamente de continuar dando sequência para o cara, jogando na dele, que é defensivamente. Porque a gente está reclamando que a gente não tem, a gente tem. Quando você olha o time todo, é evidente que o maior problema, que o maior desnível técnico é na lateral direita. Então a gente sabe disso, beleza. A gente tem 2 laterais direitos. O Abel precisa decidir quem que ele vai colocar para jogar. É claro que ele pode mudar de acordo com a necessidade de um jogo, colocar o Kelvin ou colocar o Giai, mas eu acho que faltou realmente dar uma sequência para o Giai, porque o Kelvin chega, ele faz um jogo mais ou menos, ele faz um bom jogo contra o River, só que ele tem feito jogos muito ruins. E aí o Giai perde espaço, talvez tenha perdido a confiança também, então eu não sei se ele colocou o Giai simplesmente pelo cansaço do Kelvin ou por convicção de que seria melhor o Giai defensivamente, mas de qualquer forma, a gente não tem 2 bons laterais direitos, então a gente vai ter que escolher um. Eu escolheria o Giai. Esse eu acho que é o ponto. E aí, talvez em algum outro jogo vá se decidir pelo Kelvin, ou a gente tem um problema ofensivo ali na ponta, vai precisar dele, porque quem joga no ataque não está bem, foi suspenso, sei lá, pode acontecer várias coisas. Aí a estratégia de jogo, quem monta é o técnico, mas não me parece que seja absurdo ter o Giai como titular e o Kelvin na reserva. E na esquerda é o que a gente falou, né? O Arthur já fez nesse jogo contra o Mirassol muito mais do que o Jefté fez contra o Vasco. Assim, sem discussão. Totalmente. Para mim, a grande questão nessa história toda é que, beleza, hoje talvez o Palmeiras não tenha nenhum lateral direito que seja seguro, né? Mas assim, vamos ser franco aqui também. O Marcos Rocha não era 100% seguro, o Mike também não era 100% seguro. Esse problema não é do Palmeiras, esse problema é do Palmeiras há muito tempo. Então, assim, o Palmeiras não é bom contratando laterais, né? Tanto que o Rocha e o Mike, se eu não me engano, os dois chegaram em 17, 18. Então, assim, cara. E o Mike não consegue se firmar no Santos. Não Está sendo consegue. extremamente criticado, não consegue jogar, não tem uma boa sequência. A gente sabe que ele tinha os problemas de lesão, mas tecnicamente também ele está muito abaixo. Então, você tem toda a razão. Não é uma coisa assim de agora. Não é um problema de agora. A gente já vinha tendo que manejar esse problema há um tempo. Sim, exatamente. Então, assim, para mim, na minha concepção, acho que beleza. Acho que parte da torcida ela é super, sabe, super, de fato, coerente quando diz que não tem laterais confiáveis, porque eu também acho isso. Só que, dentre os laterais que nós temos hoje, eu acho o Giai melhor que o Kelvin. E, cara, vou dizer mais também. Eu acho que o Kelvin, quando chegou, ele deu um baita cartão de visita e mereceu até ser titular. Só que no momento em que ele chega também, o Giai estava jogando muito bem. O Giai estava bem. Então, assim, eu acho que o Kelvin ele foi titular muito tempo, justamente pelo bom cartão de visitas que ele apresentou. Só que hoje acho que já não tem uma super justificativa para o Kelvin ser titular. E vou dizer mais ainda para você, tá, Charline? Na minha concepção, entre essa disputa de laterais. Se tiver um lateral que não suba tanto, mas que aguenta o tranco defensivo e que solte o ponta para ele subir e para não ficar sendo um secretário de lateral, para mim tá ótimo também. É isso aí. Porque o Arias, o próprio Alan, eles precisam ter liberdade para ir para cima, para fazer a jogada sem precisar ficar se preocupando com ter fôlego para voltar também. Então, para mim, esse é um ponto importantíssimo. Acho que até para soltar, para deixar o Arias mais solto, porque eu não sei se você tem essa opinião, ou se a galera do chat tem essa opinião, mas o Arias, ele ainda parece que ele tá um pouco tímido, ele não tá muito seguro, ele não tá usando muito, ele não tá indo muito. Eu não sei se o Abel tá prendendo um pouco ele ainda, talvez para ele pegar confiança e entrosar com o resto do time, se tá partindo dele ser mais conservador. Eu acho que talvez o Arias
precise de mais ritmo e mais entrosamento, talvez ele não seja titular todo o jogo, talvez ele seja uma opção de segundo tempo até ele pegar essa minutagem, porque a gente também tem que lembrar que o Arias vinha da temporada inglesa, ele já estava jogando direto, aí ele vem, ele não vai ter descanso, aí ele vem para o Brasil para começar a temporada também do começo, então é puxado para ele. Então talvez seja também importante deixar o Arias liberado para ele tentar dar uma destravada e ajudar na parte ofensiva, na parte de criação, sem ficar se preocupando em voltar para marcar. Precisa voltar, precisa, mas não toda hora. Se ele tiver um lateral segurando ali defensivamente, é exatamente isso que você falou. Eu acho que esse é o ponto. E o Bruno falou aqui no chat um negócio interessante, que é um problema geral. Quem é o lateral direito da seleção? A gente não tem um lateral direito na seleção incontestável. A gente não tem mais, talvez nem o esquerdo, talvez nenhuma das duas laterais. Lateral hoje em dia é um grande problema no futebol. Eu estava hoje comentando sobre essa questão de laterais com o pessoal que trabalha comigo, né? E eu tenho muitos São Paulinos que trabalham comigo e eu estava falando justamente do lateral direito que eles acharam. Aquele. Esqueci, fugiu o nome dele. Anselmo Ramon? É isso? Não, não lembro. Não lembro. Não vou lembrar o nome do lateral dos caras, mas que veio do Mirassol. E assim, mano, sinceramente, esse maluco que chegou deu um ótimo cartão de visitas também. E nas rodadas que jogou do Campeonato Paulista, foi muito bem. E agora, no Campeonato Brasileiro, ontem, ele deu um baita cruzamento, embora o goleiro do Bragantino falhou, mas deu um baita cruzamento para o Calheri fazer o gol da vitória do São Paulo. Às vezes, também, falta para o Palmeiras achar essas contratações certeiras no mercado, mas que assim, qual a chance do Palmeiras contratar um lateral do Mirassol, o cara chegar comendo a bola também? Então, algumas coisas são uma oportunidade que você tem do time no momento que está. Então, assim, o São Paulo deu 2 tacadas nos jogadores do Mirassol, no Danielzinho e no lateral. E os dois estão jogando muito bem. Entendeu? Os dois estão jogando muito bem. Então, mas não quer dizer que se o Palmeiras for um time que está em ascensão, por exemplo, se o Palmeiras chegar no Coritiba, que tudo bem, que não é do Coritiba, né? Mas no lateral direito hoje que é titular, que é no JP Sherman, que é do Santos, que está jogando muito bem. O Palmeiras vai, paga, traz o JP Sherman para cá. Quer dizer que ele vai comer a bola? Não quer. Então cara, são assim, são pontos, né? O Palmeiras foi lá no CSKA Moscou, trouxe o Kelvin. Então, mano, querendo ou não, tem a oportunidade de um cara que, teoricamente, a gente já escutava falar dele, que poderia ser um cara bom. E que pode dar a volta por cima ainda. Mas que até o momento não se encontrou. Ou então, que talvez falte a gente dar um pouco mais de crédito e ter um pouco mais de paciência com o Giai, para ser, talvez, esse lateral. E, cara, desculpa, nada tira da minha cabeça que se tem tanto desejo por times europeus pelo Giai, se o Palmeiras brigou com o Atlético de Madrid por ele, cara, não tira da minha cabeça que ele é um bom jogador. Talvez não estejamos explorando as melhores características do cara, mas não quer, mas para mim, não acho que seja um bagre da vida, um cara que não consiga jogar, entendeu? Então, para mim, na minha concepção, eu penso um pouco disso também, Charline. E aquilo, né? Nós tivemos que ter tanta paciência com o Flaco, e olha o que o Flaco se tornou. Por que não, né? Já é 21 anos, se eu não me engano. Esse é o ponto. Já ele é um jovem que ele poderia ter vindo de qualquer base, só que ele veio de uma base argentina. Ele veio justamente porque ele se destacava na base da seleção argentina. É por isso que ele veio. Então, a gente tem que. É que eu acho que o plano, na verdade, era você ter formado o Gilberto para cobrir essa lateral direita, mas aparentemente ele não segurou o rojão no profissional, porque ele não tem jogado no Atlético Paranaense. A gente falou várias vezes aqui sobre testar, dar minutos para o Gilberto, mas não teve, ele não está no Palmeiras, acabou, é assunto que já foi, a gente não precisa voltar. Meu ponto só é que eu acho que talvez o Gilberto seria o que é o Arthur na lateral esquerda, seria a aposta da base para você não ter que ir para o mercado. E acabou que o Gilberto não correspondeu ao que a comissão esperava, e o Palmeiras vai ao mercado e encontra o Kelvin, depois de ter encontrado o Giai, que foi formado na base na Argentina. Então, foi formado na base da Argentina, não, ganhou destaque, né, na base da Argentina, no sub-20 da Argentina.
Então é isso, mas é uma carência geral do futebol, é um risco sempre que você vai contratar um lateral, não pode dar certo. Esses exemplos que você falou, Arthur, se vier, toda a contratação uma aposta, podia vir e voar, podia ser mais um que não dava certo, e aí a galera ia pegar no pé, olha aí, gastando não sei quanto por um lateral, e tem aqui o da base, piriri, pororó, que é o que vai acontecer. Se prepara para as conversas com a lateral esquerda. Olha aí, tá vendo? Gastou não sei quantos milhões no GFT e o reserva do Piquerez vai ser o Arthur. Se prepara para essa conversa, porque ela vai Exato, acontecer. exato. E assim, querendo ou não, né? Quando a gente olhava num cenário muito parecido há um tempo atrás, chegaram Piquerez, Vanderlan. Já dei a resposta, né? Chegaram Piquerez e Jorge. E quem assumiu a bronca para ser o reserva titular, tipo assim, o reserva iminente ali do Piquerez foi o Vanderlan, que era muito melhor que o Jorge. Beleza, o Vanderlan também não virou aquele jogador todo, mas assim, mas em comparação ao Jorge era muito melhor. E aparentemente a gente vai ter um cenário muito parecido com o Arthur também. E assim, a gente tem que E a pensar expectativa com o Jorge era alta, né? altíssima. Quando o Jorge foi contratado, ele era o meu titular, teoricamente, né? Muito Decepcionou mais que o todo mundo. Piquerez. Vai fazer o quê? Exatamente. Então, assim, então às vezes, cara, é isso. A gente não sabe, né? Hoje o Palmeiras tem só esses dois laterais direitos, mas quem sabe também, o próprio no final do ano, para o ano que vem, o Gilberto não volte um pouco melhor para também disputar essa posição. Enfim, tem alguns comentários aqui no chat que eu vou acabar passando por eles, né? E o Mário Garibe tá falando, Marcos Rocha e Mike jogaram muito mais do que Gia e Kelvin. Sim, sem Sim, dúvida. Não, sim. nem fiz essa comparação, tá, Mário? Tipo assim, eu nem comparei jogador por jogador, só falei que eles nunca foram unanimidade. Mas pelo tempo e pela bola, pelos títulos que ganharam, nem tô Só o comparando Rocha é os melhor dois. que os outros três juntos. A carreira do Perfeito. Rocha não tem comparação, mas são momentos diferentes e o que a gente tem hoje não é mais Rocha e Mike, é Exato. Gia e Kelvin. Então a gente tem que trabalhar com isso. Exatamente. O Bruno tá falando, o fraco do Gia é a bola. Se não tivesse que jogar com ela no pé, seria um monstro. Perfeito. E é também, cara. Cara, porque assim, eu tô defendendo o Gia aqui, mas tem umas horas, cara, que ele vai fazer umas inversões de jogo, ou que vai bater no gol, cara, que é doído, cara. Que realmente parece que nunca chutou uma bola na vida, cara. Então, assim, é difícil também, né? É. O Mário tá falando aqui, né? O Giai tem muito tempo no clube e não evoluiu. Cara, assim, sinceramente, acho que a avaliação não é essa. Acho que se ele tivesse jogado todas as partidas de titular e a gente, beleza, comprovamos, não presta, é uma coisa. Agora, outra coisa é a gente fazer igual a gente fazia com o Flaco. Deixa o cara 20 jogos sem jogar, ele entra com o time reserva numa partida, vai mal, e você fala, puta, ó, o cara não presta, o Palmeiras pagou não sei quantos dele. Eu sempre fui, cara, um defensor do Flaco desde quando ele chegou. Tomei muita pancada aqui, não só nos debates, mas da rapaziada do chat. E, cara, eu podia estar errado do Flaco. Só que eu acho que às vezes a gente tem também um negócio que, puta, velho, todo jogador ele tem que render no primeiro ano que ele chega. Tem que render nos primeiros 2 anos que chega sendo um reserva, jogando a maior parte dos jogos com o time todo defasado, com já atletas que não são titulares, e a gente exige o mesmo nível, por exemplo, do Kelvin. O Kelvin, sim, eu acho que a gente já pode falar que é um jogador que não cumpriu a expectativa pelo tanto que jogou titular. Eu ainda tenho as minhas ressalvas quanto ao GI, e tá tudo bem. E Você não. tem e tem a questão também em que momento você coloca determinado jogador, se você coloca na boa ou se você coloca na fogueira só também. Se você colocar o cara sempre só na fogueira, não é isso que aconteceu. Eu acho que o Giai não entrou só na fogueira, ele teve outros jogos que ele entrou, foi bem, outros jogos que ele entrou na boa e foi mal, enfim. Mas também tem essa questão, se você coloca sempre o cara só na fogueira, você complica o cara. É a mesma coisa com os moleques da base. Se você colocar os moleques sempre para jogar na fogueira, você vai queimar quase todos, você não vai queimar talvez um extra classe. Então, a condição, a situação que o jogador entra também é muito determinante, né? Não é só, ele está há muito tempo no clube, mas quantos jogos ele tem, quantos desses foi como titular, porque ele tá, quando tinha o Rocha e o Mike ainda, ele era a terceira opção. E aí todo mundo pediu já em lugar dos dois, né?
Ah, não, o Rocha não dá mais, o Mike não dá mais, tem que jogar o Giai. Aí os dois saíram, o Giai começou a jogar, aí chegou o Kelvin, aí entrou o Kelvin na titularidade, saiu o Giai. Eu acho que nem o Abel tem muita convicção de quem ele quer na lateral direita, de verdade, assim. Eu acho que até ele tem essa dúvida. Parece gostar mais do Kelvin, né? É, Mas parece que assim, sim, mas. ai, cara, quem. Tipo, eu acho que. Eu não sei se vocês lembram. Aliás, com certeza vocês lembram, né? Mas, Charlene, lembra 2020, quando a gente tinha, né? Nos meias do Palmeiras, a gente tinha Lucas Lima, o Rafael Veiga, que era o Rafael Veiga com chikungunya ainda, que não era o nosso Rafael Veiga. A gente tinha o Veiga, tinha o Lucas Lima e tinha o Scarpa. Desses três, a gente ficava, né? Quando o Veiga era titular, puta, mas quem tem que ser o titular é o Lucas Lima, camisa 10, clássico, não sei o quê. Aí quando o Lucas Lima jogava, puta, olha, vagabundo, não corre, Põe o tem que ser o Scarpa. Scarpa. Aí o Scarpa, nossa, o Scarpa sono, não dá para ser o Scarpa, tem que ser outro cara. Aí entra o Veiga de novo, puto, o Veiga não dá, tem que ser o... Então, assim, a gente sempre fica naquela, né? Quem é o melhor é sempre quem não tá jogando, né? É. Então, assim, para mim tem que dar sequência de fato para o Giai, dependendo do esquema de jogo, ver de fato como que ele vai jogar e entender talvez quem que é o melhor e talvez a gente chegue aqui em junho, julho, com o Giai tendo mais partidas, aí eu vou perguntar para a Charlene assim, Charlene, para você hoje, Kelvin ou Giai? Ela fala, tem que contratar. Talvez seja isso a resposta daqui a um tempo. E eu também não sei se o Palmeiras não pretende, sei lá, colocar o Jai para jogar mais e se tiver uma proposta não vá vender. Eu acho que talvez a próxima proposta para o Jai ele vá. Talvez não tente segurar tanto e aí vai ter que ir, novamente ir no mercado. E aí vai de novo, nós vamos passar por esse perrengue de ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Só tem o Kelvin, não sei o quê. E não é a prioridade, não parece ser a prioridade a lateral direita para o Palmeiras. Pois é. Enfim. Bom, se nesse momento que nós não temos camisa 5 não chegou ninguém até agora, acho que o lateral realmente vai dar uma sossegada, né? Não tem muito, né? Eu acho que a gente tem uma questão também para resolver com relação ao camisa 5 ainda, e já emendando rapidinho o assunto Bora. convocação, o Boa. Fabinho foi convocado, vai ter mercado na Europa. Acho que já não vem mais. Ou pelo menos acho que dificultou. A não ser que ele realmente queira vir depois da Copa e aconteça, mas já é um indicativo de que ele convocado, se ele fizer uma boa Copa do Mundo, pode ser que tenha esse problema. E aí, quem que nós vamos atrás no 5? O Danilo não vai vir. Também foi convocado. O staff dele vai querer colocar ele na Europa se ele sair do Botafogo. Porque a gente tem que lembrar que ele foi pro Botafogo naquele esquema, né? Não, fica aí no Botafogo que depois você vai pro Daqui a pouco Lyon. você vem, né? O golpe do Lyon, né? Sabor Europa, né? Sabor futebol europeu, né? Então, eu acho que a gente vai ter que talvez pensar fora da casinha num outro 5. O pessoal fala muito do tal do Gregory, né? É. Talvez Cara, seja por aí o caminho. E o zagueiro, né? Que palmeirense continuou ateu quando o Gustavo Gomes meteu a mão na coxa ontem? puta merda, você é louco. E o pior, Não né? teve um que não orou. E o pior de tudo, Charlene, quando ele falou, o Gustavo Gomes sentiu, já vem a notícia trágica depois. Não tem nenhum zagueiro de ofício no banco. Não tem. Porque Vai o Emiliano aquecer. Porque aí você começa a pensar, né? O ano passado, se é o Gomes que bota a mão na coxa, você fala, puta merda, vai entrar o Mikael. Esse ano você já pensa, puta, não tem ninguém. Nem o Mikael. Nem o Mikael tem. Apesar que eu não sei Olha se é aí. melhor ou se é pior. Né? Mas Mas ficou assim, com saudade do Mikael? Deus o livre. Mas assim, Mas é cara, preocupante. é muito preocupante. É muito preocupante. E a gente vem falando que a prioridade deveria ser o zagueiro, hein? Exatamente por essas questões. Lesão, suspensão. Mas eu vou falar até mais que isso, tá, Charlene? Porque assim, ó, o Abel Ferreira, principalmente a Leila Pereira, tem que juntar as duas mãozinhas assim, ó, e agradecer ao céu pelo Murilo, aquela entorse que ele teve no joelho, não ter sido um LCA, não ter sido nada mais grave, porque senão, ó, o Palmeiras estava ferrado, velho. Talvez ele já jogue no choque rei, né? Pode ser. Eu acho que difícil, eu acho que ele vai
segurar ainda contra o Botafogo e colocar contra o São Paulo, mas você tem toda a razão. Se tivesse sido com um pouquinho mais de gravidade, é um mês essa brincadeira. É um mêsinho. Exatamente. Então, assim, beleza, tanto o Murilo, tanto o Vitor Roque, eu acho que é mais ou menos esse cenário, né? Talvez o Vitor Roque ganhe alguns minutos contra o Botafogo, mas eu acredito que se o Murilo for entrar, ele entra só contra o São Paulo, né? Os dois que foram poupados pós título em cima do Novo Horizontino, pelo desgaste físico, principalmente pelas pancadas que o Vitor Roque tomou, e o Murilo por essa entorse. Mas, velho, se o Murilo tivesse se machucado mais grave, além, né, provavelmente do Benedetti ter que voltar antes para pelo menos fazer parte do elenco, que o Palmeiras ia fazer, mano. Ia trazer outro moleque do sub-20 para jogar. Então, assim. Esse negócio de jogar com elenco curto é até a página 2, né? Na hora que o sapato aperta, né? O calo machuca, né? Com certeza. E assim, e é aquilo, né? Querendo ou não, você deu um exemplo muito bom. Porque, beleza, pode ser que o Palmeiras tivesse, que o Palmeiras tivesse ainda no elenco, tivesse o Mikael ali no banco de reservas, que eles tivesse ontem, Mikael e Benedetti. Se o Murilo tem uma lesão séria no joelho e o Gomes tem uma lesão séria na coxa, tipo o que foi o Lucas Evangelista, o que vai ser da zaga do Palmeiras com Bruno Fux e Mikael, por exemplo, até o final da temporada? Ou até o meio do ano que vai contratar outro zagueiro? Ou vai chegar lá no Zenit e falar, não, pelo amor de Deus, eu pago o dobro para você me liberar o Nino, sabe? Então, assim, eu acho que é um erro também gigantesco de planejamento do Palmeiras nesse sentido das lesões. Já tinha sido grande o ano passado, porque o Palmeiras não tinha não tinha volante o suficiente, né? Tanto que os que tinha não confiava e os que confiavam machucaram. Quantas vezes o Fux jogou ali meio que improvisado como um volante? Gente, sabe, convicção vai para onde? Onde está? Sabe? Então a gente precisa falar, continuar batendo nessa tecla de que não dá para você entrar no Campeonato Brasileiro com 3 zagueiros no elenco. Mas o Benedetti, que também não se firmou também. Aí o Benedetti entra, aí a gente volta naquele assunto que a gente estava falando. Machuca o Murilo, tá o Benedetti no banco. O Benedetti entra numa baita de uma fogueira. Falha no jogo aí contra o São Paulo. Perde o clássico no domingo contra o São Paulo com uma falha do Benedetti. Olha aí, o Benedetti, esse moleque, e não sei o quê, é um lixo. O moleque entra na fogueira. Ele não tá firme ainda, ele não é um zagueiro tá firmado no elenco, sabe? Então é muito arriscado. O Palmeiras precisa sim de um zagueiro urgente e demos sorte com a lesão do Murilo. Demos sorte. Até, tem um membro aqui do canal, o advogado Thales, está falando, boa noite, amigos. Time competitivo, porém apático. Falta elenco? Falta. Estamos falando disso agora. Falta opções de peças, né? Acho que do meio para frente hoje, o Palmeiras é um time muito bom, mas do meio para trás é um time que me deixa completamente inseguro, né? E aí eu vou até dar uma opinião a respeito do que o advogado Thales falou, que corrobora um pouco do que o Abel fala nas coletivas. Ele fala muito do calendário, do cansaço, do físico. O Palmeiras tem exatamente recurso para ter 2 times competitivos. Claro que o reserva nunca vai ser tão... Dificilmente você vai ter um reserva no nível do titular. Titular é titular, reserva é reserva. Mas você precisa ter todas as posições competitivas exatamente por conta disso, para você não estar sofrendo tanto com desgaste em março. A gente vai falar de problema físico em março, a gente vai falar de apatia em março. A temporada mal começou, a gente não entrou na Copa do Brasil, a gente não entrou na Libertadores ainda, a gente só acabou o estadual e começou o Campeonato Brasileiro. Mas o calendário tá uma porcaria? Tá uma porcaria para todo mundo. Tem time que tá jogando 3 jogos no mês, tem time que tá fazendo 8 jogos. Perfeito. Tem gramado ruim? Tem gramado ruim. Tudo isso, ele tem razão. Mas o Palmeiras não tem condição de, sabendo que é assim todo ano, sabendo que vai ter que competir em todos os campeonatos, de colocar o elenco à disposição com os reservas em condição de substituir esses titulares e evitar esse desgaste e esse sofrimento. A gente está falando de novo, a gente está falando de um zagueiro. A gente está falando
ter mais um zagueiro no elenco. Não dá para você ficar com um zagueiro no banco de reserva ou nenhum, como aconteceu agora. Não tem condição. Então, as queixas do Abel são muito válidas, mas tem que olhar ali para dentro e falar assim, bom, mas o que o planejamento pode fazer com relação a isso? Porque não vai mudar, ele não vai mudar o calendário. Ele não vai mudar o esquema de jogo, ele não vai mudar a quantidade de jogos que tem no ano para o Palmeiras. Então tem que abdicar de algum campeonato para acomodar essa vontade do Abel. Não vai Exato. acontecer isso, porque precisa dar grana. Em 2024, quando o Palmeiras foi desclassificado nas Copas, o time teve mais tempo de treino. Não teve uma grande mudança no futebol. Nenhuma, né? Não melhorou tanto assim. E teve mais tempo. Então, sabe, as coisas, ele tem razão em algumas coisas, mas a gente tem que olhar para o outro lado também, que é o lado do planejamento. A falta de um zagueiro é o planejamento do Palmeiras, da diretoria com ele. Ninguém olhou e falou assim: peraí, isso aqui tá muito curto, o zagueiro é suspenso, o zagueiro tem lesão, o zagueiro é convocado. Como é que vai ser na volta da data FIFA? O Gomes vai estar com o Paraguai. Ele vai conseguir jogar contra o Grêmio? Qual que é a data do jogo do Paraguai? 31 de março. Pode ser dia 1 ou dia 2, o jogo contra o Grêmio. Dá tempo dele voltar? Como é que vai ser? Para mim, assim, Charlene, acho que você entrou num ponto ótimo e excelente, que eu concordo muito, assim. Porque, cara, eu já estava pensando até justamente falar isso sobre o Campeonato Paulista, mas acho que você usou bem. A única coisa é, o Palmeiras não pode usar isso como muleta. Não pode, cara. Não pode. Ah, o gramado tá uma bosta. Dá uma bosta para os dois times, por mais que um esteja mais acostumado. Ah, mas eu não sei que tem muito jogo. Puta, velho. E isso que você nem é dos times do Nordeste, né? Que tem que jogar contra o time do Sul, depois voltar, e depois descer, depois ir para Argentina, depois ir para os lugares. Então, assim, para mim, a grande questão é essa, que o Palmeiras, o Abel em si, ele tem que começar a assumir um pouco mais essa responsabilidade de, putz, velho, o time foi mal hoje, e a culpa é minha, a culpa é dos jogadores, a culpa é dos caras, que beleza, ele não precisa citar na coletiva, a culpa é do Flaco, que não tocou a bola, a culpa é do Vitor Roque, que não fez o gol, a culpa é do Arias, que não bateu, entendeu? Mas ele tem que se responsabilizar pelas coisas. Porque, cara, desculpa, assim, acho que muita gente odeia, mas não é o universo que odeia o Palmeiras para toda vez, nossa, a culpa é só do gramado, a culpa é só da tempestade que caiu, entendeu? A culpa é só do calendário de jogos, porque não é, entendeu? Não é. Então, não foi por causa do gramado que o Palmeiras ficou apático em São Januário, no segundo tempo. Né? Não foi só por causa disso. Então, acho que. E outra, tá? A gente não está desmerecendo aqui o desgaste que tem, porque o Palmeiras se Não, desgastou muito. E muito. principalmente. Lá em Eu Novo tava Horizonte foi muito desgastante, foi muito. muito desgastante. Ninguém está minimizando isso, mas são vários fatores, porque o que você está falando é que se você fica sempre usando as mesmas desculpas, ao invés de você ser a justificativa válida, fica parecendo muleta. Essa que é a diferença. Você tem a justificativa válida, não, teve um desgaste, ou então os jogadores não estavam mobilizados, porque acabou de vir vindo de um título, tá todo mundo com aquela ressaca, enfim. Mas não dá para você ficar se escorando só em algumas coisas, porque aí parece que você está usando aquilo como muleta. E você tira um Exato. pouco a sua responsabilidade, você tira um pouco do mérito do teu adversário também, que soube te envolver, que soube ganhar fisicamente, enfim. Tem todos esses fatores. A gente não vai negar o cansaço e o desgaste Sim. e a maratona de jogos, mas não dá para se escorar só em uma ou outra coisa quando é conveniente. Porque aí, contra o Mirassol, a gente teve também momentos ruins no jogo, momentos apáticos, e aí não dá para reclamar do gramado. E aí tem um comentário no chat que a gente não está falando do bom gramado do Allianz porque não dá clique. Não, a gente não falou porque não foi relevante para a discussão até agora, mas a gente pode falar. O gramado do Allianz foi elogiado pelo jogador do Mirassol. E aí a imprensa não vai falar disso Mas não porque vai nunca. vai contra o que eles querem pregar, que é o gramado que é ruim, é o gramado do time do mal. O gramado do time do bem tem apelidinho, o gramado do time do mal vai vai ser prejudicial, vai matar. Esse a gente não pode falar. Então é complicado, é É. complicado.
E outra, né, Charlene? A gente vai entrar aqui no assunto Botafogo também, porque a gente vai falar já da sequência do campeonato e justamente o Palmeiras que vai enfrentar o Botafogo. E não, cara, não lembro qual dos dois zagueiros que foi. Eu acho que foi o Léo Pereira, tá? Mas pode ter sido o Léo Ortiz, que falou justamente sobre isso. E, cara, sabe o que é pior para mim? Que, cara, você tem a oportunidade de estar falando com o Léo Pereira aqui e ele e o Flamengo, que amassou o Botafogo dentro do Newton Santos, né? Você tem a oportunidade de falar, puta golaço de falta que você fez, tá treinando a bater falta, tá se especializando para bater falta, mais um gol com a camisa do Flamengo, vamos forte para a disputa. Aí, valeu, Marco Miranda, tá falando aqui, foi o Léo Pereira mesmo. E, cara, o cara tem tanta coisa para perguntar e ele vai falar do gramado sintético. E vai perguntar o que você sentiu do gramado sintético. E, cara, para mim, eu começo a pegar um pouco mais de afeição por esses jogadores que não são mimizentos. E o Léo Pereira falou, cara, não faz diferença nenhuma. É um gramado bom. E muito melhor do que jogar em gramado zoado, gramado escroto, né, que é natural. Então, assim, eu não entendo por que os caras têm, cara, esse prazer de ficar falando esse tipo de coisa. É porque é a pauta do momento agora. Porque, cara, É a pauta do momento. Sabe? É insuportável. E é aquilo, você vai jogar contra qualquer time, pode ter certeza. O Palmeiras vai jogar no Morumbi, né? Agora no sábado. Porque se fosse no Allianz Parque, ia ser, é o time do roubo que vai jogar no tapete. É o time do roubo que vai jogar no estúdio. E o Lucas Moura vai jogar, e não sei quem vai jogar, e vai ser poupado isso, e vai ser poupado aquilo. Porque o Palmeiras, será que vai ter interferência de arbitragem de novo? Cara, insuportável, cara. É insuportável. Muito chato, muito chato. E eu não sei se você teve essa sensação, mas o jogo contra o Mirassol, eu tive a sensação que o Mirassol se adaptou ao gramado novo mais rápido do que o Palmeiras. Sim. Parece que eles já acostumaram, né, mais rápido com o gramado, com esse gramado novo, com esse piso novo do Allianz, do que o Palmeiras. E o Palmeiras foi um pouco mais ao longo do jogo, encontrando a velocidade correta, enfim. Parece que eles até acostumaram antes. Então, e é porque a moda antes era assim, o gramado do sintético dá vantagem competitiva para o Palmeiras. Aí vinham os números, o Palmeiras era melhor visitante do que jogando em casa. Então aí não colava mais o argumento. Aí é o da lesão. Aí vem os estudos, não comprova que se aumenta ou se não aumenta o risco de lesão, aí fica essa discussão eterna. Aí é a junção dos jogadores que não jogam a bola há 1000 anos que odeiam o gramado sintético, né? Aí aparece o Neymar que não quer jogar no sintético, mas o Santos colocou um gramado sintético no CT. Ele só vai treinar quando o treino for no gramado natural. Quando o técnico do Santos quiser treinar no gramado sintético, ele não treina. Tem um gramado sintético no CT do Santos agora. E se eu não me engano, ele tem um gramado sintético na casa dele também, né? Que ele deve curtir as férias, enfim. Então fica essa discussão besta e, sabe, dá uma preguiça de falar, mas no fim das contas, você tem tantas coisas para você pensar e tantos problemas maiores para você resolver no futebol antes do gramado, que devia sim juntar todo mundo, que é a arbitragem que é ruim para todo mundo. Os caras são ruins para todo mundo, os caras não têm critério nenhum. Os caras assim, têm medo de dar o segundo cartão amarelo nos jogos e expulsar jogador e comprometer resultado. Eu não sei o que está acontecendo, mas é um negócio, essa arbitragem do Mirassol, os caras não param, os caras simplesmente param de dar cartão, os caras continuam batendo, fazendo falta para amarela, mas se já está amarelado, não dá nada, e fica por isso mesmo. Aí fica caçando coisa no VAR, que não tem que caçar em gol, sabe? Isso aí ninguém se mobiliza, ninguém tá cobrando o semiautomático, vai passar o Campeonato Brasileiro inteiro e não vai ter semiautomático. Os caras vão ficar enrolando e ninguém cobra, ninguém tá falando mais. É só gramado, 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 gramado. Ninguém fala do semiautomático que precisa ser agilizado. Vai ser. No começo não vai ser, porque nem todo estádio tá adaptado, não sei o quê. Vai acabar parando para a Copa, vai voltar da Copa, não vai ter nada pronto, vai ser mais um ano que vai ficar nessa imagem da TechPix, o cara traça a linha onde ele quer, do jeito que ele quer, na grossura que ele quer, e ninguém pode falar nada. Isso aí ninguém briga, ninguém bate, isso aí é para o benefício de todo mundo. Mas não, o negócio é ficar falando do gramado, porque é o assunto da moda, porque aí vem o jornalista e fala do gramado, e analisa o gramado, aí vira a pauta, e todo mundo, aí o palmeirense vai lá e responde, fica tentando se defender,
de uma coisa que não tem que ficar se defendendo nada, sabe? Tá lá, tá legalizado, tá pela FIFA, tá tudo certo, reclama lá no saque@fifa.com, sabe? Não tem que ficar respondendo, enfim. É uma preguiça que dá, nossa. Pelo amor de Deus, concordo 100%. Mas, pelo menos sabemos que o próximo adversário do Palmeiras não vai reclamar, porque é o Botafogo. Então, assim, e quero ouvir a sua opinião também, Charlie, mas vou deixar você pegar um fôlego também, já para não soltar 2 perguntas longas para você responder na sequência, porque, assim, o Palmeiras tá invicto, do Botafogo faz em 3 jogos, né? Tanto nos jogos do Campeonato Brasileiro, foi 0-0 o ano passado e 1-0 o gol do Felipe Anderson, quanto na Filadélfia, em que Little Paulo decidiu o Palmeiras e colocou a gente nas quartas de final daquele Mundial. Mas fato é que o Palmeiras não vence o Botafogo no Allianz Parque desde 2022. Eu lembro daquele 4-0, daquele golaço do Wesley, que ele pedala várias vezes na bola e chuta a bola. Hoje o Wesley, que nem no Inter tá mais, nem sei onde ele tá hoje, mas... Eu acho que ele foi para a Rússia, não foi foi? para um time estranho, né? Foi para um lugar diferente. Eu não lembro se foi Rússia ou foi árabe, futebol árabe, não lembro, mas... Eu acho que deve ter sido tipo pro futebol... tipo pro futebol árabe, mas realmente eu não... foi pro Al Rayyan do Catar. Então foi ganhar, né, o seu dinheirinho lá no futebol Qatar. Mas assim, a última vitória do Palmeiras tinha sido aquele jogo. No Allianz Parque não ganha desde então. E a verdade é que, se a gente for lembrar de jogos no Allianz, a gente lembra de 2 campanhas muito sofridas, né? Tanto 2023, aquele 1-0 que a gente perde com o gol do Tiquinho Soares, e 2024. O Palmeiras simplesmente perde de 3-1 para o Botafogo dentro do Allianz. Mas assim, Charline, acho que os momentos são diferentes, e até pelo próprio resultado contra o Flamengo, eu imagino que o Botafogo não vai querer se expor tanto contra um Palmeiras, né? Mas qual que é a sua expectativa e principalmente sua visão para o jogo? O momento do Botafogo não é bom, né? O Botafogo eu acho que eu não sei nem se tá no Z4 ou beirando o Z4, enfim, não engrenou no Campeonato Brasileiro ainda, tá mal. Saiu na pré-Libertadores, Tá no também Z4. perdeu, tá no Z4, né? 17º colocado com 3 pontos. Então, 3 pontos no Campeonato Brasileiro. A gente está falando de um time que acabou de ser eliminado na pré-Libertadores. Então, assim, a expectativa é que o Palmeiras ganhe. Tem muito mais time, mas a gente também tem um time desesperado, né? Que vai tentar fazer 3 pontos de qualquer forma. Eu acho que o Palmeiras bota a bola no chão, jogar direitinho, garantir 3 pontos, porque é em casa também. Jogos em casa você tem a obrigação de fazer os 3 pontos para continuar competitivo no campeonato. Vai ser interessante, né? Vai ser o primeiro jogo do Marlon Freitas contra o Botafogo. Verdade. E ao mesmo tempo a gente vai ver o Danilo jogando contra a gente agora convocado, né? Com a moral lá em cima. A gente sabe o quanto ele tem qualidade, o quanto ele pode desequilibrar, o quanto ele tem boa visão de jogo, um chute, enfim. Acho que pode ser um bom jogo, pode ser um jogo interessante e a expectativa é, eu acho que o Palmeiras entra favorito, mas com atenção também. Assim, a gente espera, acho que você definiu perfeitamente, que seja um jogo que o Palmeiras entre com atenção, com gana, com vontade, porque assim, sendo sincero... Se expõe a menos, né? Se expõe a menos. O Palmeiras tem que ser mais sólido defensivamente, mais criativo no ataque, porque sinceramente também, no jogo contra o Mirassol, se o Flaco não tivesse achado aquele gol, ia terminar 0-0. Os 2 jogos, né, foi Flaco contra Vasco e Flaco contra Mirassol, né? E foram gols até muito parecidos, né? Foram lances muito parecidos. É que o segundo gol do Mirassol é ainda de mais longe, né? É ainda mais bonito o do Mirassol. Então são pelo menos 2 desfalques, mais 2 desfalques importantes da equipe do Botafogo, que está perto de tomar mais um transfer ban, porque não pagou o Almada, né? Falou que ia pagar e não pagou o Almada. O Cláudio mandou aqui, né? Quando não tem arbitragem polêmica, os caras precisam ser criativos. Exatamente, Cláudio. Eles vão atacar o calendário, né? Eles vão atacar o calendário, porque
é o que sobrou. Marco Bortolotto, Tite no mercado, Fernando Diniz também. A gente já pergunta para Tite e Fernando Diniz, né, Marcão? Quanto tá o quilo da alcatra, se no mercado que eles estão livres aí, se tá com promoção do refrigerante, como é que tá o esquema aí nesse mercado? Pergunta se os caras querem pegar uma sacolinha pra gente, se os caras querem ajudar a carregar a compra da senhorzinha, porque é isso que precisa para esses dois no mercado, né? Sempre um perigo. Tite e Fernando Diniz no mercado, a sorte às vezes é essa, né? Vocês ficam reclamando aí que o Abel não sai. Se ele saísse, ia sobrar Tite e Fernando Diniz para vocês. Então é melhor ficar com o Abel. Que mais temos por aqui? O Luigi Regolini mandou: quem quer ver espetáculo vai no Circo do Soleil. Futebol se vence, não é para dar show. Também podia vencer mais bonitinho, né? Mas enfim, Cirque du Soleil era o nome do meu time no finado Cartola, né? Não jogo mais Cartola, mas era o Cirque du Soleil e foi o time do meu segundo ano também do colégio. Time terceiro colocado do Interclasse e terceiro colocado com gostinho de primeiro, porque meu time era o único que não tinha nenhum federado jogando, né? O time que foi campeão. Tem um moleque que hoje é patrocinado pela Adidas, tinham 2 moleques da base de São Paulo, e o outro que perdeu tinha 3 moleques da base de São Paulo e um da base da Portuguesa, e a gente ainda beliscou o terceiro lugarzinho lá. O Ghost mandou: eu penso que a maneira que o Palmeiras joga desgasta demais o time. O Palmeiras abre o placar e não mata o jogo. Não mata por falta de eficácia, né? Mas bora lá pra gente começar, né, a falar do jogo, né? Primeiro, do duelo contra o Mirassol, a vitória do Palmeiras por 1-0. É bom lembrar, né? O Palmeiras ganhou, né? Apesar de muita gente aí tá arrancando a cueca pela cabeça, é bom lembrar que o Palmeiras ganhou o jogo, né? O Palmeiras venceu a sua partida. O Palmeiras somou 3 pontos dentro do Allianz Parque. Então, é bom lembrar que isso aconteceu. Mas o primeiro tempo, o Palmeiras demorou para encaixar a marcação no time do Mirassol, que realmente é um time que joga muito por fora, né? Os volantes do Mirassol, eles não te atacam por dentro, muito pelo contrário, eles dão muita amplitude, eles jogam por trás dos laterais, aí os 2 laterais viram 2 pontas, o Igor Formiga e o Reinaldo, eles atacam de forma simultânea, e aí o Zé Aldo e o Neto Moura, eles abrem como se eles fossem, entre aspas, os laterais da equipe do Mirassol, armando o time por fora. E aí por dentro fechava o Carlos Eduardo, Negueba e o André Luiz, formando um trio de ataque. O Shailon era a única peça centralizada do meio de campo da equipe do Mirassol. Isso causou uma primeira confusão de entendimento ali dentro de campo dos jogadores, mas passou ali 5, 10 minutos, o time do Palmeiras conseguiu, né, já encaixar essa marcação, anulando ali o ataque do Mirassol no primeiro tempo. Sai o gol do Flaco Lopes, e que golaço, como tem jogado bola o Flaco Lopes, né, com 26 minutos do primeiro tempo, bola do Marlon Freitas, do Flaco ajeita pro Maurício, que domina, solta, o Flaco Lopes dá 3 tapinhas na bola para ajeitar o corpo, e de muito longe mandou uma sapatada ali que o Walter não conseguiu fazer absolutamente nada, né? Um golaço do Flaco Lopes. Uma pena que, do jeito que ele está jogando, do jeito que as coisas estão funcionando a favor do Flaco Lopes, uma pena que vai durar pouco esse momento dele. Provavelmente só teremos mais 3 meses de Flaco Lopes no Palmeiras, que ele vai para a Copa do Mundo e dificilmente ele volta para o Palmeiras depois da Copa do Mundo, porque o mercado vai continuar em cima dele. Já chegaram muitas propostas na última janela do ano passado, nessa primeira janela desse ano, que nem é a mais forte do futebol europeu, então tendência que realmente fique muito, mas muito difícil segurar o Flaco Lopes, mas aproveitar, né? Aproveitar e desfrutar desse cara que, porra, tá jogando cada vez melhor com a camisa do Palmeiras. E aí, depois do gol, não aconteceu praticamente mais nada no primeiro tempo. No segundo tempo, Palmeiras poderia, quando o Mirassol fez as 3 alterações, logo de cara, o Mirassol ofereceu muito risco no contra-ataque, o Mirassol se expôs ainda mais,
e o Palmeiras perdeu 3 boas oportunidades, as 3 com o próprio Flaco Lopes, né? Um lançamento do Marlon Freitas, que ele faz um domínio impecável, e aí na hora do bate, ele bate, né, meio com a parte de fora do pé, para a bola pegar o efeito contrário e cair no contrapé do Walter, e a bola passa muito perto do gol, mas infelizmente vai para fora. E tem um segundo lance que é um cruzamento, bola tirada pela zaga do Mirassol, se oferece, o Flaco domina e bate de esquerda, a bola passa também perto do gol, mas infelizmente acabou não entrando. Seriam 2 belos gols, né? Mais 2 belos gols que o Flaco poderia ter marcado, né? Infelizmente, a bola acabou indo para fora, e depois o Palmeiras sentiu de novo, né? O desgaste, sentiu de novo o cansaço dessa maratona de jogos, que evidentemente pesa, evidentemente não te dá a melhor possibilidade física dos jogadores, aí os caras começam também a errar muito, era cada passe errado do Palmeiras que começou a ficar bizarro ali, os erros em sequência do Palmeiras, e o Mirassol continuou empurrando o Palmeiras para trás, né? O Maurício até falou sobre isso depois na zona mista, que ele falou, cara, a gente não conseguiu no segundo tempo fazer aquilo que fomos treinados para fazer, a gente não conseguiu colocar em prática, a gente não conseguiu fazer aquilo que nos foi passado, a gente não conseguiu controlar o jogo, não conseguiu segurar a bola, não conseguiu trocar passes, e aí o Mirassol botou o Palmeiras para trás, só que botou o Palmeiras para trás, sem bater uma bola pro gol, sem nenhuma finalização perigosa, sem nenhuma grande oportunidade que realmente, nossa, o Carlos Miguel teve que operar um milagre. O Mirassol ficou chuveirando bola na área, ficou tentando entrar pelos lados do campo, e aí o grande problema que o Palmeiras teve foi quando o Mirassol forçava essa jogada por fora, quando cruzava essa bola, o Palmeiras se livrava da segunda bola, o Palmeiras fazia o primeiro corte, e depois, ao invés de sair jogando, ao invés de trabalhar a posse da bola, não, o Palmeiras rifava a bola, dava bico para frente, isolava a bola para longe, e isso dá essa sensação ainda maior de que, nossa, foi um desastre o jogo de ontem, mas até pegando os números, né, do Mirassol no jogo de ontem, principalmente do segundo tempo, nenhuma grande chance criada, 9 finalizações, 7 para fora, 2 na direção do gol. Essas 2 na direção do gol foram 2 de fora da área que o Carlos Miguel encaixou as 2. Então, foi aquela pressão de só chuveirinho na área, de ficar rondando a área. É óbvio que isso vai causando estresse, vai causando irritação, vai causando o receio que pode dar cagada, mas pelo menos o Palmeiras conseguiu, com um bloco muito baixo, se fechar a ponto de não permitir com que a equipe do Mirassol conseguisse invadir a área com a possibilidade de finalização. Isso não aconteceu. O Palmeiras travou em todas a equipe do Mirassol, mas pelo menos segurou o resultado, e isso foi muito importante, fundamental para a sequência da temporada. O Palmeiras segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, a 3 pontos do líder, e aí com a possibilidade, quem sabe no final de semana, se tudo der certo, já recuperar e até poder abrir ali vantagem, né, na ponta da tabela, mas isso é claro que vai depender dos resultados seguintes contra Botafogo e o próprio São Paulo. Que mais temos por aqui para a gente continuar trocando ideia com vocês? O Edilson Kovaski mandou aqui, né? Será que o Arias vai demorar para estrear como demorou contra o Fluminense? Cara, esse é o tipo de comentário, Edilson, que também não vale tanto a pena, né? Porque, nossa, agora a culpa é do Arias, o Arias é uma merda, o Arias é uma porcaria, gastamos dinheiro com o Arias não joga. Cara, é extremamente natural isso acontecer, é só lembrar o que foi o Vitor Roque ano passado também. Esses caras, eles voltam e vão precisar de um período de adaptação. O Andrés também não chegou jogando o melhor futebol do mundo. O Andrés também teve ali que até jogar um pouquinho mais adiantado para aguentar o ritmo, aguentar a pegada do Campeonato Brasileiro. Então,
extremamente natural. E, tecnicamente, dá para ver, cara, que o Arias é muito bom, é muito talentoso, é um jogador de uma qualidade acima da média. Com a bola no pé, fica muito nítido isso. O problema ainda é que o Arias está ganhando entrosamento com seus companheiros, que o Arias está entendendo cada vez melhor como joga o time do Palmeiras, como é a movimentação dos seus dois atacantes, que ontem, né, já foi o Maurício, já foi um atacante diferente também, junto do Flaco Lopes, tanto que tem uma jogada que o Arias, ele pega a bola na esquerda, ele solta no Flaco Lopes, o Flaco domina e já toca para fazer a tabela. Só que o Arias não vai para a tabela, porque o Arias está acostumado a fazer o quê? Quando ele dá esse passe para o atacante, ele passar por trás do cara, o cara tocar essa bola para trás e ele chegar batendo de frente para o gol. Então ele fez uma movimentação e o Flaco está acostumado com outra movimentação. Isso é questão de tempo, é questão de jogo, é questão de, desses caras se entrosarem dentro de campo, é o mais natural. Então esse papo, quando ele vai estrear, não é um papo que faça muito sentido. O John Arias já estreou, John Arias já está jogando com a camisa do Palmeiras, John Arias já está sendo uma peça importante dentro do time do Palmeiras e, com o passar do tempo, ele será cada vez mais importante. Vai ser ali, no momento, se não a principal, uma das principais figuras do Palmeiras dentro de campo. Tudo isso é questão de tempo, questão de entrosamento, questão dele entender movimentações. Teve uma jogada também, e aí o Giai, né, a gente sabe das limitações técnicas do Giai, mas, também dá um azar do cacete, né? Quando ele acerta, o jogador seguinte não consegue fazer a jogada. Teve uma do Giai, ele faz a tabela com o Marlon Freitas, passa certinho da marcação, ele levanta a cabeça, joga a bola no John Arias, o Arias tira o corpo para o Maurício chegar batendo. Só que na hora que o Arias tira o corpo, faz o corta-luz, o Maurício não chega na bola. Porque essa jogada é uma jogada que o Arias pensou, mas o Maurício não pensou. Por quê? Não tendo entrosamento 100% dos dois. O Arias e o Maurício jogaram juntos um único jogo como titular, que foi a final do Campeonato Paulista, que não deu para jogar, e nenhum dos dois conseguiu trocar nenhum passe, porque nenhum outro dos 20 jogadores que estavam em campo conseguiram trocar passes, porque não tinha condições. Então, esse é o tipo de jogada que, não funcionou contra o Mirassol, porque o Arias pensou e o Maurício não conhece essa jogada, que contra o Botafogo pode ser que aconteça. O Arias vai fazer o corta-luz e vai chegar alguém para finalizar, porque os caras vão entender também a movimentação de John Arias, como o Arias gosta de se movimentar em campo, como ele gosta de jogar mesmo não precisando tocar na bola para fazer uma jogada perigosa. Então, tudo isso é questão de entrosamento. Então, esse papo aí... Calma. Foi o terceiro jogo do cara como titular, sendo que é só o segundo num gramado, quer dizer, só o primeiro num gramado que a bola anda, que a bola corre, que a bola te dá a possibilidade, que não tem 50 toneladas de água alagando o campo. Então, calma. Esse também ajuda, né? Você tem um lugar em condições para você poder jogar, vai melhorar, vai fazer com que o entrosamento dele seja bom com seus companheiros, ele vai se transformar nessa peça fundamental para a engrenagem do time do Palmeiras. Temos o primeiro superchat do dia, a Janete Aparecida mandou 5 TLDs para a gente, 2 jogadores elogiaram o sintético, será que vai mudar as narrativas? Arthur já pode ficar no lugar do GFT. Pois é, né? O Léo Pereira falou muito bem do gramado do Newton Santos, aí os caras do Mirassol estavam elogiando o novo gramado do Allianz Parque, realmente, vendo ali de pertinho, tá bem melhor do que o antigo gramado do Allianz Parque, que era o óbvio, né, estar muito melhor do que o antigo gramado, porque esse gramado, ele é de uma tecnologia muito semelhante, né, muito similar à da própria Arena Barueri, que é um gramado do nível 7 de tecnologia, que é o índice mais alto de tecnologia liberado pela FIFA hoje de gramado sintético, e quando tiver o nível 8, o Palmeiras vai ter que ter no Allianz Parque também o nível 8, os jogadores falando, né, que o gramado tá mais gostoso de jogar, não tá duro, não tá um gramado que a bola, né, às vezes fica pererecando, que agora não, a bola corre bonitinha, corre como se estivesse lá na Premier League, né? Corre linda, leve e solta, com muita velocidade. Então,
realmente, né, esse gramado do Allianz Parque, ele tá muito bom, mas essas narrativas vão continuar sim, Janete, porque a narrativa do senhor mau humor flamenguista, do Zé Mané São Paulino e do coitadinho do corintiano, né, que ele é sempre o coitado, esses caras vão continuar porque a narrativa não é sobre o gramado. O gramado é só um detalhe, é só o plano de fundo para poderem atacar o Palmeiras. Por que eles atacam o gramado sintético do Allianz Parque e não atacam o da Arena da Baixada? Não atacam do Botafogo? Porque o Palmeiras faz mais dinheiro que todos os outros clubes com as receitas do seu estádio. Então o problema não é o gramado. O que eles tentam fazer é que o Palmeiras não tenha mais a possibilidade do sintético, para o Palmeiras diminuir receita. E aí, se o Palmeiras diminui receita, tem uma micro possibilidade de, quem sabe, o São Paulo tentar ultrapassar o Palmeiras de novo, mas isso não vai acontecer nesse momento, isso não vai acontecer. O trabalho do Palmeiras é muito bem feito para que o São Paulo continue sendo o time que foi ultrapassado novamente pelo Palmeiras, que a ordem natural voltou do Palmeiras estar à frente do São Paulo, como foi desde a fundação do Palmeiras, que se perdeu durante muito tempo pela falta de capacidade daqueles que comandaram o Palmeiras dos anos 90 até a chegada da parceria com a Parmalat, depois da saída da Parmalat até a chegada do Paulo Nobre. Então foram 2 hiatos muito grandes de um amadorismo gigantesco, que agora o Palmeiras conseguiu se profissionalizar, conseguiu arrecadar muito dinheiro, e aí é só a gente entender, né? Além deles atacarem o Palmeiras por causa disso, que é uma fonte de receita muito grande, quando chegou a nova direção do Flamengo, quem foi o primeiro funcionário que eles tentaram arrancar do Palmeiras? João Paulo Sampaio. Quem que o Corinthians já tentou arrancar do Palmeiras? João Paulo Sampaio. Por quê? Porque ele é uma peça fundamental também numa engrenagem que é a categoria de base do Palmeiras, que está toda hora soltando um moleque de muita qualidade, toda hora está ajudando no faturamento do Palmeiras. Então, eles vão atacar sempre aquilo que são os pilares do Palmeiras. Pilar financeiro, que faz parte o Allianz Parque desse pilar, e é um dos pontos muito importantes do Palmeiras, porque o Palmeiras agora, né, não vai precisar sair mais tanto de casa para poder jogar. Tentaram atacar o pilar das categorias de base, já tentaram atacar e atacam com muita frequência, todo dia eles atacam a comissão técnica do Palmeiras, que também é um pilar fundamental para a sequência de trabalho do Palmeiras. Vocês, querendo ou não, é um trabalho muito bom, é um trabalho fundamental para se manter nas primeiras posições, se manter na disputa, se manter na briga pelos principais títulos. Então, é por isso que eles atacam, não é porque é um gramado sintético, ai meu Deus do céu, o gramado sintético vai executar minha família, não é por isso, eles só atacam o gramado sintético do Allianz Parque, porque o Allianz Parque é uma fonte de receita muito importante para o Palmeiras, e é óbvio que seria uma fonte de receita muito importante para o Palmeiras, por sinal, somando todas as arenas do mundo, elas somadas, elas geraram menos dinheiro que o Allianz Parque em bilheteria em 2025, então, e uma parte significativa desse dinheiro vai para o Palmeiras. Daqui a alguns anos, essa parte vai aumentar ainda mais. O Palmeiras vai ter mais porcentagem ainda de bilheteria de shows. É claro, quando os shows atrapalham, a gente tem que sair de casa, a gente fica puto. Mas é assim também que o Palmeiras se mantém sustentável e é assim que o Palmeiras se mantém brigando sempre pelo topo, porque entra muito dinheiro dentro do Palmeiras e o Palmeiras também é um time que gasta muito dinheiro para se manter na disputa por tudo. Evidentemente vai ter vezes que não vai ganhar, vai todo mundo ficar puto, e tem que ficar puto quando não ganha, isso evidentemente, mas é assim que gira a roda da equipe do Palmeiras. Então é por isso que eles atacam, não é porque o gramado é sintético, é porque, por exemplo, o Bobo Alegre lá, São Paulino, que só fala merda, por que que ele fica bravo? Fala, o gramado de plástico, não sei o que, não sei o que. Porque quem recebia todos os shows, quem recebia todos os clássicos, era o time dele ganhava dinheiro com isso. Agora que a receita diminuiu muito nisso, os caras ainda roubam o clube, né, como está sendo mostrado aí nos inquéritos policiais, os caras ainda roubam o dinheiro que entra, então você perdeu até isso, você perdeu esse faturamento, e todo mundo sabe que esse faturamento é muito importante para os clubes. Para São Paulo sempre foi muito importante, tanto que, né, depois os caras ficam falando, Palmeiras às vezes joga com pau, é coisa horrorosa, quantas vezes o Morumbi não jogou com pau? Então é isso, né, o discurso sempre muda, porque
né? Palmeiras é um time que é um clube também, Palmeiras como instituição, caga e anda pra imprensa, os caras ficam bicudinho, porque por que os caras xingam tanto o Abel? Porque o Abel não vai no programa dos caras, o Abel não vai conversar com os caras. Mas, pô, o Hernan Crespo foi lá no Bola da Vez, né? E aí foi demitido depois, mas foi lá, os caras chupam o saco do Crespo. O Boto, porra, qualquer um que manda o WhatsApp pra ele vai lá e responde. Então, os caras gostam disso, né? Porque, porra, o cara me responde no WhatsApp. Porra, o cara vem aqui no meu programa. Porra, o cara me manda um áudio de WhatsApp mandando um abraço pra nossa audiência. Os caras gostam dessas idiotices. O Palmeiras cagueando pra todo mundo, então os caras ficam bicudinhos e tem que ficar atacando o Palmeiras. Porque, né? Já que o Palmeiras não dá manchete pra eles conversando com eles, então eles criam a própria manchete contra o Palmeiras. Porque, infelizmente, isso gera repercussão das torcidas rivais, o palmeirense vai defender e acaba acontecendo aquilo que eu já expliquei. Vai ficar um monte de idiota falando merda sobre o seu time. Você vai defender o seu time, você vai continuar dando engajamento para esses caras, e esses caras vão continuar ganhando muito dinheiro fazendo esse serviço tanto quanto baixo. Mas, enfim, cada um lida com a vida da forma que acha mais justa. Se o cara acha que é legal ganhar dinheiro assim, é azar dele. Mas está ganhando bastante dinheiro. O que mais temos por aqui? O Gabriel Mostin mandou, né? Precisamos de um 5 pegador para quando Andrés e Marlon cansar, o cara entrar na pegada. E, cara, ontem o Andrés Pereira, coitado, ele tá morto. Mas, enfim, né? Quando entraram os 3 volantes, por mais que não tenha nenhum pegador, mas você ficou com 3 volantes, foi quando o Palmeiras jogou ainda mais recuado, né? Então, ter também Marlon Freitas e Andrés Pereira, foi até o que o Andrés falou numa entrevista para o Ferri lá no GE, né? Eu gostei dessa comparação que o Andrés Pereira fez, né? Que ele falou, pô, tem um pitbull, tem um rottweiler, tem um mordedor, pô, todo mundo fica com medo quando tem esse cara. Mas você vai entrar num quintal que tem 2 pastores alemão? Não vai também, né? Então, são 2 caras que impõem respeito, né? 2 caras que, porra, quando eles estão em campo, o adversário também pensa, rapaz, se eu não fizer tudo bonitinho, essa bola vai cair no pé do Andrés e do Marlon, eles vão botar os caras lá na frente de novo. Então, é óbvio, né? Mas esse 5 aí só vai chegar no meio do ano. O Cláudio perguntou se o Jair merece uma sequência. Foi que, na opinião dele, o Jair merece uma sequência. Isso também é um ponto que é complicado, né? Na lateral direita do Palmeiras, porque você dá sequência para um, aí o outro merece ter sequência. O outro ganha sequência e o primeiro tem que voltar a jogar. O problema deles é que nenhum dos dois consegue se firmar, né? Nem Kelvin, nem Giai, nenhum dos dois consegue se firmar no time do Palmeiras. Mas é bizarro, cara. É bizarro. Realmente é um setor que o Palmeiras precisa, sim, se reforçar no meio do ano. A gente já disse aqui 1 milhão de vezes. Tomara que o Palmeiras negocie o Giai e traga um lateral direito melhor que o Kelvin para ser oficialmente o titular do time, né? Um cara que tenha um nível mais parecido com o do Piquerez, para ser um lateral de alto nível também pelo lado direito, que hoje é a posição que, em qualidade técnica, é o pior setor do Palmeiras, né? O lateral direito, hoje se a gente comparar posição, o lateral, o titular da lateral direita, ele é o mais abaixo tecnicamente em comparação a todas as outras posições que o Palmeiras tem em campo, né? O Rodrigo Caversan perguntou, né? A parte física do Palmeiras vai prejudicar o time? Cara, com relação à parte física, né? Ontem, de novo, né? No segundo tempo, deu uma pesada, mas já deu para ver que o time pelo menos não morreu, que nem morreu contra o Vasco, né? Deu uma pesada, mas mesmo assim os caras continuaram com a intensidade, mas tomaram péssimas decisões, e aí ficou, né, aquele final de jogo só bumba meu boi, né? Só bico pro alto, só os caras rifando bola, ninguém conseguiu controlar a posse de bola na reta final do jogo, por causa desse cansaço, e não só o cansaço físico, ficou o cansaço mental também, o cara não conseguir raciocinar para tocar uma bola para o lado, né? Mas é claro, na hora que sai, com o tempo de jogo que saiu o Andrés Pereira,
você tá tirando o Andreas Pereira para já começar a recuperação dele e contra o Botafogo ele aguentar o jogo inteiro. Você tira o Marlon para contra o Botafogo, o Marlon Freitas aguentar o jogo inteiro. Você põe o Piquerez no segundo tempo para contra o Botafogo, o Piquerez conseguir jogar. Então, também fica esse jogo, entre aspas, de risco, né? Esse jogo que você vai dar um pouco mais de bola para o seu adversário, mas também você já está precisando pensar que hoje o Palmeiras vai recuperar todos os titulares, só amanhã eles treinam e quarta tem jogo. Então é isso, querendo ou não, quando a Abel fica enchendo o saco, falando de calendário, batendo sempre na mesma tecla, é uma tecla que faz total sentido, porque realmente é isso. Os caras vão ter só amanhã para treinar. E o treino de amanhã vai ser o treino mais importante para conseguir ter esses caras bem fisicamente no treino para quarta-feira o Palmeiras desempenhar melhor contra o Botafogo e garantir o resultado. Mas é óbvio que uma sequência tão grande assim causa desgaste, causa dificuldade, mas é tentar reduzir danos, e o Palmeiras conseguiu reduzir esse dano contra o Mirassol, contra o Vasco não. O Palmeiras fez um primeiro tempo de administração contra o Vasco e no segundo tempo não entrou em campo. Aí não tem como você reduzir danos. Contra o Mirassol não, você conseguiu reduzir danos, não ficou ali toda hora tomando pressão de, o goleiro tem que trabalhar pra cacete, ficou só, dá lateral do campo Mirassol cruza, você tira a bola. Que o Palmeiras poderia ter feito, né, quando tinha Emiliano Martinez, Larson e Lucas Evangelista, bota um pouco dessa bola no chão, mas aí realmente o Palmeiras teve muita dificuldade de fazer isso sim, mas contra o Botafogo já é uma tendência do time estar melhor fisicamente, você já tá quebrando o ritmo de viagens, porque agora o Palmeiras vai ter mais um jogo em casa, então você não tem desgaste de locomoção. O próximo jogo na sequência também é em São Paulo, também é perto da academia de futebol, então você não tem desgaste nenhum ali de meia horinha de ônibus, às vezes nem dá meia hora, né, por causa dos batedores, mas enfim, meia horinha de ônibus da porta da academia até o bis, que agora não vai ser mais bis, né, então tudo isso ajuda também na recuperação do elenco do Palmeiras, né? Então, os próximos jogos teremos aí mais intensidade, um time melhor dentro de campo. Sim, Gabs, o Abel era lateral direito e fraquíssimo de bola. O que mais temos por aqui? Muita gente perguntando, né, meu parceiro Luquinhas Leite mandando aqui, né? Empresa São Paulina de notícias. Tem também agora o Tem Notícias Tricolor, né? O Tem Notícias Tricolor, o chefe dos caras, ele usa o perfil da empresa como se fosse o perfil dele para falar do clube do coração, né? E também para atacar o Palmeiras, né? Então, o Tem Notícias Tricolor, depois de mais uma eliminação que eles tiveram para o Palmeiras no Campeonato Paulista. É até engraçado o programa que eles fizeram lá, né? O entrevistado especial que eles levaram. É impressionante, é impressionante. O Cláudio perguntou, né, qual atleta do Mirassol se manifestou falando bem do gramado do Allianz, foi o William Machado, zagueiro canhoto. Bom zagueiro canhoto, por sinal. Não pro Palmeiras. Pro nível do Palmeiras, não, mas para ser jogador de um time intermediário como o Mirassol, é bom zagueiro do nosso querido William Machado. E na sexta-feira tivemos, né, também. A gente tá falando muito do jogo do Mirassol, mas, cara, sexta-feira também tivemos uma noite especial na Arena Barueri, né? Virada 3-2 para o Palmeiras no derby contra o Corinthians. O Palmeiras saiu perdendo por 2-0 e as meninas conseguiram reverter e venceram mais um derby, né? Tainá Maranhão, que joga de bola, Tainá Maranhão, é uma loucura, cara. Que jogadora que o Palmeiras tem no seu time feminino. Muito boa, cara. Extremamente veloz, finaliza bem, dribla pra caramba, né? Tainá Maranhão também um dos grandes ativos do time do Palmeiras, né? O feminino do Palmeiras também segue muito bem no comando técnico da Rosana, ex-zagueira do próprio Palmeiras, que agora vai se mostrando aí uma treinadora de muita qualidade. Esse 3-2 também foi bacana demais. Pena, né? E aí depois, os caras também vão querer entrevistar a Leila para falar, o feminino do Palmeiras não joga mais no Allianz Parque, não sei o quê.
O jogo sexta-feira, 9h30 da noite, é pra ninguém ir, né? Infelizmente, o horário é uma merda. O idiota colocou esse horário e tá nem aí pro produto dele, né? Porque, pô, sexta-feira, 9h30 da noite, é dureza, é dureza, é dureza, é dureza. Ainda mais na apoteótica Arena Barueri, que aí não tinha nem como o jogo ser no Allianz, porque tava tendo show do Luan Santana. Luan Santana? É, Luan Santana. Mas, pô, sexta-feira também foi uma delícia acompanhar pela TV esse 3-2. Primeiro, né, começou a dar uma irritação do cacete, porque ficou 2-0 para elas, né? Mas aí, quando veio a virada, foi extremamente saboroso, extremamente saboroso. E bom, é bom ver também a Tainá Maranhão em campo, joga muita bola. Nós temos por aqui, teve muita gente que perguntou, né, sobre Vitor Roque e o Murilo. Bom, vamos então, aqui, né, o Rubinho foi mais um que perguntou agora, então vamos lá os dois jogadores, né, que seguem desfalcando Palmeiras por causa das lesões sofridas, né, o Vitor Roque na semifinal do Paulista e o Murilo que se machucou na véspera do jogo contra o Vasco da Gama. O Murilo, esse parecia que ia ficar mais tempo fora, né, por se tratar de uma lesão que pegou ali o ligamento, mas foi no menor grau possível, né? Felizmente, ainda bem que foi no menor grau possível o problema que o Murilo teve. E, como vocês viram no sábado, tanto ele quanto o Vitor Roque já estavam trabalhando com bola, ainda separados, ainda não com grupo, mas no sábado já estavam trabalhando com bola. Hoje, evidentemente, eles já vão dar um passinho maior nessa recuperação. E aí tem a expectativa dos dois voltarem já contra a equipe do Botafogo. O Vitor Roque, esse provavelmente já volta contra o Botafogo. O Murilo é um pouco menor essa possibilidade, mas assim, uma possibilidade do Murilo já voltar contra o Botafogo. Talvez não como titular. Titular o Murilo, a previsão é que ele volte para ser titular no clássico Choque Rei do final de semana. Mas os dois já devem ter condições de pelo menos serem relacionados contra o Botafogo. Aí o Vitor Roque, a depender, né, da questão se ele aguenta jogar, e aí a gente nunca trata, né, se o jogador aguenta jogar 45 minutos, ele não aguenta ser titular, porque o primeiro tempo já não tem mais 45 minutos, porque sempre tem acréscimo. Então, se o Vitor Roque aguentar jogar 60, 70 minutos, o Vitor Roque já tem condições de ser titular contra o Botafogo, mas vai depender, é claro, dessa primeira atividade de hoje. Os dois já devem ser liberados para fazer um trabalho maior com bola na academia de futebol, e aí, a depender se terça-feira tudo der certo, já serão liberados oficialmente pelo departamento médico em condições de participarem do jogo contra o Botafogo, e com essa chance do Vitor Roque já ser o titular do Palmeiras nesse compromisso diante do Botafogo, e seria muito importante ter o Vitor Roque como titular para melhorar ainda mais o Flaco Lopes, que hoje é disparado, né, o melhor jogador do Palmeiras na temporada, né? O Vitor Roque, ele lê o jogo do Flaco Lopes com muita facilidade, ele potencializa o Flaco Lopes potencializa ele. Então, tomara que o Vitor Roque já consiga voltar, né, para ficar à disposição, já como titular contra o Botafogo, para, né, já vai soltando, já vai conseguindo aí pegar minutinhos, quem sabe faz um gol no Botafogo, no final de semana, os dois nos alegrarem, do jeito que eles estão nos alegrando em clássicos contra o vizinho. Tomara que isso aconteça também no final de semana. Mas essas são as boas notícias, né? Com a possibilidade de Murilo e Vitor Roque já pelo menos serem relacionados, né, na partida contra o Botafogo. Então, é isso, né? Puta, Carlos Lima, beleza, velho. Você é um grande humorista, um dos maiores tontos que já passaram por esse chat. Nossa, que engraçado, Carlos Lima. Meu Deus do céu. Eu só não vou te desejar a mesma coisa que você falou aí do Murilo, porque vamos manter o decoro, né? Mas se você quer ser trouxa assim, fica à vontade, meu amigo. Meu Deus do céu, como tem cara salame.
Não, Gustavo Kobuti, não é um absurdo esse treinador subir os moleques depois descer novamente. Não é um absurdo. Não é um absurdo. Isso é um planejamento feito a 4 mãos junto com o João Paulo Sampaio. Tá bom? Não é um absurdo. O Benedetti, ele não se firmou até agora no profissional e ele não tá jogando. Qual que é o melhor jeito do Benedetti melhorar? É ele jogar. Onde ele vai jogar? No sub-20. Então, você continua fazendo isso, meu amigo. Para de ficar chorando com coisa que você cria uma fique na sua cabeça, e aí você fica bravo com aquilo que você criou, meu amigo. Então não adianta você criar um motivo para você ficar irritado. Vamos parar de ser xarope também, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Até porque o Benedetti também, o Murilo não tá. O Benedetti também não ia jogar. Ia ser o Bruno Fux. Então, se ele precisa melhorar jogando, deixa ele ter ritmo de jogo. E aí, quando acabar a Libertadores Sub-20, ele volta a treinar com o profissional. Quando não tiver jogo do profissional que ele será relacionado, ele vai jogar o Brasileiro Sub-20, mas vai continuar treinando com o profissional. Então, não é nenhum absurdo. E não é, de novo, meu amigo, de novo, vocês dão muito poder para criar raiva, para criar birra, para arrumar algum motivo para você ficar bravo de algo que você criou da sua cabeça. Você dá muito mais poder ao Abel do que ele tem. Não é o Abel que faz isso. Isso é o conversado com as diretorias do profissional e da base. Se o Benedetti desceu para jogar a Libertadores Sub-20, foi porque o João Paulo Sampaio pediu. Tá bom? Não foi porque, tira esse moleque daqui. Então vamos ser mais inteligentes, né? Porque pro Sub-20 o Benedetti é um reforço. É um jogador que ajuda muito o Sub-20, assim como o Riquelme como o Belé. Então se esses caras desceram, é porque a direção da base chegou na direção do profissional e perguntou, posso levar os meninos? Assim como a direção do profissional muitas vezes passa na base e fala, a gente vai precisar chamar os caras. O Castanheira entrega uma lista e o Barros vai lá e fala, a gente vai precisar chamar esses caras aqui. É assim que funciona. É sempre tudo muito conversado. Então, vamos parar. Vocês dão muito poder para um cara que não tem todo esse poder. Mas dão esse poder, criam esse poder da cabeça de vocês para poder xingar o cara depois. Então, muita calma. Muita calma, muita calma. Muito choro à toa. O Ivonir Rodrigues, né? Quando o Gomes colocou a mão na perna, deu um frio na barriga de todos os palmeirenses. Fiquem preocupados, precisa de um zagueiro urgente. Cara, podia ter o Nino no Palmeiras, Ivonir. Quando o Gomes caiu, se tivesse o Nino, ia ficar preocupado do mesmo jeito, não é só uma questão de zagueiro urgente, cara. Se você vê o Gustavo Gomes no chão e você não tem o Bastoni, não tem o Van Dijk, não tem o Rudiger, não tem, sei lá, o Rubem Dias, se não tem esses caras, vai te dar frio na barriga do mesmo jeito, velho, porque não existe ninguém no mundo para substituir o Gustavo Gomes. Então, se não for um cara de excelência, aí, evidentemente, sempre que o Gomes cair no chão, vai dar preocupação, né? Porque não existe ninguém hoje no futebol brasileiro perto do Gustavo Gomes. Então, se tivesse o Nino no banco e o Gomes caísse, eu ia continuar preocupado do mesmo jeito, porque o Gomes é muito melhor do que os zagueiros que atuam no futebol brasileiro. Nós temos por aqui, o Rubinho perguntou, Vitor Roque joga quinta? Espero que não, espero que ele jogue quarta. Mas confundiu aí, só uma brincadeira, meu amigo. Tá, depois você mandou aqui quarta. Teve essa pequena confusão. Mas sim, a gente já explicou aqui a situação do Vitor Roque e do Murilo, que provavelmente quarta-feira já terão condições de aparecer entre os relacionados, quem sabe ficarmos ali com o próprio Vitor Roque já como titular e o Murilo, opção de banco para os dois voltarem entre os titulares no clássico contra a equipe do São Paulo. O Johnny mandou, né? Seria loucura usar o Gé como terceiro zagueiro, como era o Marcos Rocha? Sim, Johnny, seria loucura. Não para fazer o que você disse depois, liberar o Marlon e o Andréas Pereira. Mas por que o Marcos Rocha fazia o terceiro zagueiro no Palmeiras? Porque o Marcos Rocha tem algo que o Gé não tem, saída de bola. O Marcos Rocha, ele era bom passador, era um cara que iniciava essas jogadas defensivas do Palmeiras, às vezes
o Marcos Rocha, vocês vão lembrar disso, ele saía da própria lateral, ele vinha por dentro, e quem abria como zagueiro pela direita era o Gustavo Gomes, porque o Gustavo Gomes tinha mais velocidade do que o próprio Marcos Rocha, então às vezes era o Gomes que fazia essa ultrapassagem pela direita e o Marcos Rocha vinha por dentro para fazer essa saída de bola, e não dá para fazer isso com o Giai, porque o Giai não sabe fazer isso. Se o Giai for sair jogando, vai ser contra-ataque toda hora para o adversário. E o Giai, ele tem uma dificuldade muito grande para trocar passes. Então, por isso que hoje, quem desce para fazer a primeira saída é o Marlon Freitas. Às vezes, ele inverte com o Andreas Pereira para fazer um outro tipo de jogada, para fazer uma outra combinação. Mas não dá para o Giai fazer essa saída de 3. O Giai já jogou como terceiro zagueiro, já jogou, só que aí o Palmeiras ficava muitas vezes congestionado com 4 caras aqui atrás para fazer a saída, porque quem descia para fazer essa saída era o Aníbal Moreno. Aí o Aníbal tinha que descer para fazer essa saída, o Giai ficava estático aqui e os outros 2 zagueiros tinham que se movimentar mais pelo lado esquerdo para dar essa amplitude pelo lado esquerdo, o Piquerez virava o ponta. Então agora com essa possibilidade do Marlon Freitas descer, você ficar com os 2 zagueiros abertos, os laterais espetam, que é melhor você deixar o Giai correndo do que deixar o Giai parado pensando com bola. Então não dá para fazer essa saída de 3 com o Giai, porque o Giai não consegue fazer isso com qualidade. Então seria assim, Johninho Sávio, uma loucura fazer isso com ele, porque ele ia fazer merda. Infelizmente ele ia fazer merda. O Adilson perguntou, né, qual foi o público e renda. O público foi de 35.360, renda 2.700.000 e alguma coisa. Não sei, Vitor, não sei se o tour do Allianz está tendo acesso ao gramado. Acho que sim. Tem 2 tours, né? Tem o tour de bastidor e o tour que faz pela sala de troféus, né? Provavelmente deve ter, né? Deve ter acesso ao campo, porque sempre teve. Normalmente só não tinha acesso ao campo quando você não ficava ali com... Quer dizer, quando não tinha campo, né? Então, nos últimos meses não estava tendo acesso ao campo porque não tinha campo. Mas agora acho que deve ter. Sempre teve. Gustavo Cobucci, bom é ter o Emiliano Martins zagueiro. Não, não é bom. Eu também não disse isso, meu amigo. E aí, de novo, você falou, né? Você tá certinho. Eu não falei isso em nenhum momento, meu amigo. Não sei aonde você ouviu isso. Por sinal, todas as vezes que perguntaram aqui no chat, e se colocar o Emiliano Martins zagueiro, eu sempre respondi que ele seja o zagueiro do Peñarol, que ele seja o zagueiro do Nacional, que ele seja o zagueiro do 15 de Jaú, que ele seja o zagueiro do São Paulo, mas não o zagueiro do Palmeiras, porque ele não é zagueiro. E no Palmeiras ele não tem que jogar de zagueiro. Então, meu amigo, de novo, você acabou de criar mais uma situação da sua cabeça para você ficar bravo. Para de ser louco, cara. Para de ser louco, meu xará. Pelo amor de Deus, você tá ficando xarope sozinho. Você, de novo, criou mais uma teoria da sua própria cabeça para ficar irritado. Para com isso, cara. Pra que você quer ficar irritado com coisa que você tá criando da cabeça? Para com isso, velho. Para com isso. Para de ser xarope. Vitor Cherubim mandou... São Marcos estava no aspirante em 99, porque o Benedetti não pode? Porque não existe mais o aspirante, né? Mas enfim, o sub-20 e aspirante são coisas bem diferentes, né? Por sinal, há um espaço muito grande também de crescimento físico, técnico, tático de um menino de 18, 19 anos para um cara de 23, né? Então é um gap muito grande. E, pô, aqui, do jeito que a CBF fez o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, ficou uma merda colossal, né? A maioria dos times fazia isso para lavar dinheiro. Né? Os caras contrataram 60 jogadores para jogar o Brasileiro de Aspirantes. Então, não tem nem como fazer mais essa comparação também, Vitor, porque o Marcos já tinha 22, 23 anos, né? O Benedetti acabou de fazer 19. Então, nem isso dá para fazer a comparação, porque é um gap muito grande, cara. Um moleque de 19 anos para um de 23. Mas entendi o que você quis dizer, mas que não dá nem para comparar muito pelo nível
físico que há de diferença de um sub-20 para um sub-23. Pois é, né, como assim, o Abel, ele, além de fazer o trabalho técnico, ele tem que fazer o trabalho com bola de cristal, né?